agora Aí sim, sim. Olá, boa Carol. noite. Boa noite, Ai, querida. que bom. E hoje o acompanhamento, o negócio tá pegando aqui, viu? O Ah, nível é? tá lá em cima. Isso. Carol, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso projeto de diálogo sobre governança. Essa palavra que a gente precisa quebrar esse paradigma, que isso não é só uma palavra, governança não é só uma palavra sozinha, ela é um todo e é necessário na administração pública a gente mudar esse paradigma de que governança nada mais é que ações que geram políticas públicas de melhor qualidade na ponta. Exatamente. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui, né, com grandes amigos aí, professor Bruno, professor Osvaldo. É um tema que me é muito, muito e me entusiasmo muito e apesar das dificuldades, a gente sabe que parece que governança é uma palavra da moda, parece que governança, mas não, realmente eu acredito que somente através da governança que a gente vai fazer a tal virada de chave aí da Lei 14.133. Satisfação, estou aqui para a gente bater um papo muito bom e contribuir aí para que esse tema fique um pouco mais próximo da realidade dos municípios, que é isso que eles precisam. Verdade. Tanto eu quanto o Bruno já nos apresentamos, né? A gente já fizemos uma live juntos. Tem mais outras lives para falar sobre governança, porque é um, Sim. é um todo. Mas nós gostaríamos de conhecer você, falar um pouco de você, quem é Carol. Então, eu sou Carolina de Souza, acabam todos me chamando de Carol Souza. Eu sou auditora do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. Já sou auditora há alguns anos, 25 anos já que eu trabalho no Tribunal de Contas. Desses 25, mais da metade especificamente atuei na diretoria de licitações e contratações, chama DLC. E aí lá, desde a instrução de processos até os cargos de gestão, cheguei à direção bem na época da transição da lei, ali 2021 até 2023. Então foi um momento de muito aprendizado, de muita conversa com os municípios e se identificando, né, as dificuldades na implementação, no entendimento e na verdade, o próprio controle também. No início entrou um pouco em desespero para saber como é que ia orientar, porque é tudo muito novo. Então é isso, é um tema que eu sou muito grata por poder transmitir, porque ele muda a vida de pessoas, né? Licitação e contratos. Através dela que a gente chega lá na política pública, né? A merenda na escola, o transporte coletivo, a saúde. Então, realmente, nesses anos eu vi muitas coisas, assim, processos de fiscalização e orientação. Então, gosto de transpassar essa barreira, né, de que o controle ele é só punitivo. Né? Eu acredito que não, o controle tem mudado muito, pelo menos aqui em Santa Catarina, uma grande mudança nesse aspecto de um controle mais parceiro, mais efetivo, mais parceiro da gestão e não tanto punitivo. Então, essa é a minha trajetória. Trabalho muito na área de controle externo, voltada às licitações e contratos. E é um prazer estar com vocês aqui novamente. Professor Bruno, fica à vontade. Bom, eu tive. O pessoal estava mandando um monte de mensagem aqui, eu acabou usando um pouquinho a minha internet, por isso que eu demorei um pouquinho para responder para vocês. Principalmente nós, agora que estamos no grupo de notórios, nós somos porta-voz para poder tentar incutir uma cultura para essa administração e o pessoal que se predispõe a ouvir a gente a respeito da importância da governança. E para entrar já no nosso tema hoje, das ferramentas mais importantes para se promover essa governança nada mais é do que fazer o regulamento
né, regulamentar os órgãos de acordo com a sua necessidade ali, porque o pessoal ainda eu vejo assim, tem um pessoal que tem preguiça, tem um pessoal que tem medo, né? E fala assim, não, eu vou inovar e depois a Carol vai lá me auditar, né? Então tem assim, tem um pessoal do medo, tem um pessoal da preguiça, mas tem um pessoal que está realmente gostando e querendo aprender, querendo implementar, né? Então eu acho que a gente vai quebrar algumas barreiras agora, trazendo e mostrando que não é um bicho de sete cabeças. Poxa vida, né? Se a gente tem a Carol aqui, que é do Tribunal de Contas, que é uma porta-voz, e vem falar assim, gente, vamos regulamentar, porque vocês não têm a mesma estrutura, né? Vamos entender isso. Então, eu acho que é muito importante nós, e principalmente agora que, né, que a gente faz parte da equipe do Notórios, conseguir realmente quebrar essa barreira e levar essa mensagem, seja para os gestores, seja para os executores ali das licitações. É isso aí. Carol, a gente vai sugar um pouco do seu conhecimento, né? E eu vou começar na sua visão, né? Na visão. E só para um parêntese, é interessante que a gente está tratando aqui Oswaldo na Bahia, nós temos Bruno em São Paulo e a gente vai ter Carol em Santa Catarina. Então, são 3 estados bem distantes, por sinal, mas esse ponto é algo geral, é Brasil, é Oiapoque ao Chuí, né? E eu queria ouvir de você sobre, no seu posicionamento, no seu entendimento, na sua realidade, o que é essa governança, de onde ela veio, por que ela é necessária na 14133? Sim. Então, a governança, ela vem de uma necessidade de redução de tensão, de conflito, de tensão entre 2 atores muito importantes, que é o cidadão, que paga o tributo e que quer que o seu dinheiro seja bem aplicado e que ele retorne em boas políticas públicas, da própria administração, da própria gestão, em que muitas vezes há esse conflito, essa tensão de interesses. Basta a gente verificar e questionar como estão as políticas públicas, a maioria do cidadão vai dizer que precisa melhorar, né? E não que não quer mais pagar imposto. Então há essa tensão. Ela veio para equilibrar. A governança veio de uma teoria da agência que é originária, então, lá do mundo corporativo. Né? Então, daí, primeiro a gente tem que entender isso, né? O que é e por que ela veio. Ela veio com esse objetivo. E aí, então, ela tem 3 mecanismos que a alta administração, e aí eu acho que é um passo importante, porque a gente está falando aqui para prefeitos, secretários, nas câmaras de vereadores, estamos falando para o agente de contratação, para o pregoeiro, para a assessoria jurídica, para o controle interno, é um tema comum a todos. Então, ela veio e tem 3 mecanismos que a alta administração precisa utilizar para que a governança seja implementada. Eu digo para trazer para o dia a dia, para o caso concreto dos municípios, principalmente dos pequenos municípios. Santa Catarina 295 municípios. Mais de 50% tem menos de 2 mil habitantes. E mais de 70% tem menos de 20 mil habitantes. Então, apesar de ser um estado que ele é um estado rico, mas ele é um estado com pequenas estruturas administrativas, muito pequenas. E a governança não pode ficar distante desses municípios. Ela veio... Eu costumo dizer que, na área federal, todo mundo já estava acostumado com a governança. Porque o TCU vem exigindo isso desde 2011. O primeiro trabalho que eu participei no TCU em colaboração foi em 2014. Então, já se falava de governança muito antes da Lei 14133. A esfera federal já está acostumada. Para eles, a governança é um tema do dia a dia. Mas, para a maioria dos estados e dos municípios, realmente é um tema muito novo. Então, nesses 3 pilares, que seriam liderança, estratégia e controle, nós temos vários itens que se pode implementar e se avaliar.
Mas, como eu digo, trazendo para o município, né, para a realidade do município, eu sempre gosto de dizer que no controle, na estratégia, liderança, estratégia e controle. Liderança, a gente vai lá para o artigo 7º. A questão Perfeito. da regulamentação de segregação de funções, a regulamentação das atividades com a segregação de função. Isso já é o primeiro grande desafio. Então, se no município eu tenho uma equipe, né, que muitos já fica difícil, mas é necessário, mesmo com pequenas estruturas, que você implemente no seu mecanismo de liderança essa questão da gestão por competência, das definições de estruturas e responsabilidades, definições de responsabilidades e a competência dentro dessa estrutura. A capacitação, que é algo que também ela é um instrumento no processo de governança. E eu falo também que a maioria dos municípios, o que eles têm? Eles têm, quem trabalha com licitação e contrato, geralmente não faz só isso. Ele ganhou de presente uma portaria designado para ser o agente de contratação, o pregoeiro. Então, nessas pequenas estruturas em que não há a condição de aumentar esse efetivo, digamos assim, de braço, né, para se executar, por que não uma gratificação? E o Tribunal de Contas de Santa Catarina ele já tem pré-julgados em que incentiva e que autoriza tanto a gratificação e como, inclusive, tem pré-julgados que falam sobre segregação de função, sobre se deve ser servidor efetivo, se deve ser servidor comissionado. Então, tudo isso... Então, assim, para a gente falar, né, num pilar de liderança, seria isso. Para iniciar, primeiro passo. Né? Primeiro passo. Para trazer para o chão do município. Sem isso... Perfeito. Eu acredito que a governança fica muito longe deles. Aí, num outro mecanismo que a gente tem, seria o mecanismo da estratégia. Para mim, entra a questão do planejamento. Entender, primeiro, a importância do PCA, que para mim é o instrumento maior que o instrumento de governança e o principal. E aí a gente tem que tirar um pouco aquela questão de que o PCA é facultativo. Para mim, ele é o principal instrumento, então ele deveria ser adotado como obrigatório. E o ETP, né, que são duas coisas que todo mundo se arrepia quando a gente fala. Eu traria esses dois. E na parte de controle, então, aí a questão do controle interno e da assessoria jurídica como instrumentos fortalecidos, para que a gente possa começar a falar de governança. Então, você tem que ter esses três mecanismos para o quê? Para além, a gente está lá no artigo 11, né? Para além de se cumprir todos os objetivos que a própria lei veio trazer, que está no caput do artigo 11, nós temos que, com a governança, a alta administração, garantir, eu digo que são os 4 E's, que é a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade. Para mim, a grande diferença das outras legislações que nós tivemos é a efetividade. Então, eu digo que só o artigo 11 já se bastava, não precisava mais nenhum artigo. É com esse espírito que eu penso que a gente tem que encarar a governança, como algo concreto e algo em que eu, gestor, controle interno, assessor jurídico, devo sim exigir da alta administração que ele me dê condições, e aí falamos aí em estruturas e processos dentro desse mecanismo, estruturas e processos de liderança, de estratégia de controle, para que eu possa, então, como agente de contratação, como pregoeiro, como servidor que atua, né, na área de licitações e contratos, esse agente geral de contratação, eu posso, então, utilizar esses mecanismos, esses artefatos, que nós temos aí vários, para implementar. Eu gosto de trazer essa ideia de governança mais prática. Sim. Tirando um pouquinho, dissecando um pouquinho lá o artigo 11. Você falou tudo, né? Se a gente for pegar de fato a governança e a nova lei, eu ainda falo nova porque para mim ainda é nova, né? Eu entendo como nova lei de licitação. Agora, a lei 14.133,
ela trouxe balizas interessantes que a gente não tinha antes, né? A gente tinha em algumas circunstâncias, tipo, um dos pontos que a gente tem muito questionado é que o planejamento veio agora. Ah, a questão, o princípio, o planejamento veio agora no artigo 5º e tal. Não, o princípio do planejamento já está lá no decreto 200, lá atrás. Ele já estava na administração pública lá no decreto 200. O planejamento, ele já estava instituído, e o planejamento é parte da governança. Né? A governança ela é um todo, a gente precisa parar, eu falo de desmistificar ela, porque a gente precisa parar de pensar a governança como algo, como um bicho-papão. Nada mais é que fazer a lei funcionar da forma como ela deu a possibilidade da gente funcionar. Né? Você trouxe esses aspectos. Regulamentação das funções e atribuições, responsabilidades, segregação de funções e segregação de responsabilização também. Né? A questão da regulamentação dos fluxos de trabalho, como é que o fluxo vai funcionar dentro da minha administração pública, como é que isso vai trazer. Hoje eu estou num evento em Salvador, um evento de gestão pública de alto desempenho, e a gente acabou, a palestra de hoje à noite foi a palestra de Alessandro Macedo. E ele trouxe exatamente isso. Ele falou, gente, planejamento é governança, segregação de função é governança, segregação de responsabilidade é governança, gestão de risco é governança, fiscalização contratual é governança, tudo isso é governança. Agora a gente está achando, governança é um negócio complexo. Não, governança é botar a lei para funcionar como ela nos deu a possibilidade de colocar. Eu penso que é isso aí. O professor Bruno pode complementar aí. Eu vejo que no começo, né, quando se fosse, olha, agora a gente tem que tratar de governança, dava a impressão que o pessoal queria que a governança fosse alguma das siglas ali que estava, né, como ETP, DFD, como se fosse um documento, como se fosse alguma coisa palpável no sentido de materializar num documento. Né? E enquanto, como a gente sempre acaba comentando, o Oswaldo sempre fala isso, ela é o guarda-chuva. É ela que vai abarcar todos os outros derivados que vai sair dela. E eu gosto muito igual a Carol comentou, a respeito do artigo 7º, porque eu acho que quando você vai escolher a equipe que vai trabalhar com a licitação, e sem entrar no mérito, se eu vou usar os comissionados, os efetivos, só efetivo, só o comissionado, não é essa. Eu estou falando assim, quando você vai na pessoa pelas expertises, pelas skills que ela pode e ou que ela tem de atributos para desenvolver aquilo. Porque assim, eu penso muito que eu não posso colocar uma pessoa com agente de contratação se ela é extremamente tímida, se ela não vai saber conversar, se ela não vai saber se posicionar, se ela não vai saber negociar, né? Conseguir ser resiliente para não se dobrar ao ponto de quebrar. Né? Então, assim, eu acredito que é muito mais do que cumprir a lei no sentido de falar assim, não, eu estou fazendo o DFD, fiz o meu PCA, fiz toda a minha licitação tem DFD, toda a minha licitação tem ETP, tem TR, olha, eu tenho 3 orçamentos em todas as minhas licitações. Acho que é muito mais do que isso. Quando a gente fala da efetividade, é que assim, é o último checklist que o cidadão vai fazer. Assim, não, olha, esse serviço público, essa prestação essa entrega, esse fornecimento, esse serviço público chegou até mim. Foi realmente efetivo. Porque hoje, inclusive o professor Tios estava na palestra dele hoje, ele pegou e falou assim, gente, não adianta a gente ter o melhor planejamento ali no sentido de se pensar numa solução mirabolante, né? Se pensar em fazer um documento com 20, 30 páginas, se fazer uma cesta de preços fantástica, homologou a licitação
Pronto, acabou. Não, não acabou. É agora que vai começar. É agora que o serviço vai ser executado, que o bem vai ser fornecido, né? Então, assim, eu não posso simplesmente achar que, que essa fase vai terminar com a homologação da licitação. É. Né? E eu acredito, só para complicar, eu acredito que a governança ela vem trazer esse passo além. A hora que eu vou monitorar, a hora que eu vou corrigir e planejar novamente. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou em efetividade, realmente, para mim, é esse o ponto, como eu falei, diferencial, porque efetividade, ela atrela a resultado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente é econômico na contratação, a gente é eficaz, é efetivo, mas a gente é eficaz, é eficiente, mas não é efetivo. Sim. E se a gente parar para pensar, efetividade e resultado. A lei busca muito resultado. Primeiro objetivo, lá do inciso 1º do artigo 11, qual é? Garantir a seleção da proposta apta a gerar o melhor resultado para a administração, inclusive quanto aos ciclos de vida do objeto. Aí nós vamos ver no ETP. No ETP nós temos que demonstrar os resultados, se quer com a contratação. No TR, se tu for ler, e é o pé da letra, não precisa nem está dizendo que nós temos que demonstrar como que o contrato vai extrair o resultado. Você tem que ter métricas lá no contrato. Por quê? Porque o que ele quer é isso, é que realmente, muitas vezes, você faz um processo que ele foi no custo, ele foi feito a tempo, ele até atingiu a meta. Vamos pensar aí numa campanha de vacinação da gripe. Você escolheu uma solução, teve o custo, você fez antes do inverno, você foi eficaz, você foi econômico, foi eficaz, foi efetivo, atingiu a meta. E a efetividade? A gente para muito antes, porque será que aquilo realmente mudou, transformou a vida da pessoa? Será que foram reduzidos realmente os índices de internação hospitalar? Hoje em dia tem índice para tudo, índice de crianças que não faltaram à aula mais. Então, e aí isso, dependendo da região, isso faz uma diferença enorme no quê? No teu retroplanejamento. Né? A vacina da gripe é algo que todo ano a gente precisa. Mas tem outras políticas públicas que muitas vezes não se avalia se ela foi transformadora realmente. E ela pode ter cumprido todos os 3 vezes e não cumpriu 4. Então, para mim, essa já é um desafio a gente ter contratação econômica eficiente, eficaz e efetiva. Né? Então, realmente, para mim, E qual é o principal ponto que o Tribunal de Contas da União e o nosso Tribunal de Contas aqui em Santa Catarina também fez esse levantamento? Qual é a principal dificuldade de implementação da nova lei? Rotatividade de pessoal, principalmente na governança, porque aí você não consegue capacitar ou você capacita e essa pessoa sai. Então, não é retido aquele talento. Então, essa é o principal desafio da parte de governança no mecanismo de liderança. Você ter realmente pessoas capacitadas para desempenhar a função. Isso só num mecanismo. De fato. É interessante se tratar, e eu sempre trago isso como prática, né? Porque eu estou muito dentro dos municípios, e municípios de pequeno porte. Nós tivemos uma situação que em um município foi feita a licitação e foi a compra de fraldas descartáveis para distribuição. Perfeito. Foi feita a distribuição e tal. Numa determinada reunião, já estava se encerrando o contrato. O secretário falou, inclusive, eu queria... Olha a situação, foi não uma reunião, não foi oficializado, não foi nada. Inclusive, é preciso discutir, porque a licitação, a gente está comprando uma fralda que não está atendendo, o pessoal está reclamando, então a gente está tendo que dar 2 ao invés de 1. Eu falei, e você oficializou isso aqui? Né?
Então a efetividade não foi Não cumprida. foi. Aí a gente acha que a economicidade foi feita, não foi também, Não porque não é foi. o menor preço, é a proposta mais vantajosa, Exato. né? É o melhor preço, né, hoje que a gente trata. E aí, mas é aí onde está. Um dos pontos que eu tenho visto que a falta dessa regulamentação de como tudo deve funcionar está fazendo com que a administração não saiba o que fazer. Se a gente for para as ienes do governo federal, a gente vai ter as ienes para os pontos macros da licitação, mas uma situação dessa, o administrador, ou o secretário, ou o fiscal de contrato, às vezes ele não sabe o que precisa ser feito. E a regulamentação resolve isso em duas esferas. Ela resolve porque o agente público vai saber o que fazer, e ela resolve que o agente público não vai ser punido por aquilo que a alta administração regulamentou. Porque se a alta administração regulamentou que ele precisa agir de tal forma e ele agiu, ele não pode ser culpado por agir o que a alta administração determinou. E a gente resolve essas duas esferas. E as administrações públicas, no geral, dos municípios e estados, elas não estão querendo, e às vezes é inovar mesmo, Bruno. Por mais difícil que seja, inovação também é princípio da lei, também é governança. É necessário inovar em determinadas situações para que a administração pública realmente execute. Porque a gente não está conseguindo cumprir política pública, porque a gente está nomeando mal os nossos agentes públicos, porque a gente não faz gestão por competência. Isso aí é gestão por competência. O agente de contratação, desde o pregoeiro lá atrás, ele precisava ter capacitação e possibilidade e saber negociar. Se ele não sabe negociar, ele não pode ser agente de contratação. Isso é gestão por competência. Se a gente não faz gestão por competência, nomeia o cara, não capacita esse profissional, não regulamenta para saber o que ele precisa fazer. A gente está botando na mão do agente público sem conhecimento e sem capacitação para decidir. Ato administrativo vinculado, eu estava discutindo isso com um amigo meu esses dias. Ato administrativo vinculado, ato administrativo discricionário. O cara está tomando decisões, fazendo ato administrativo discricionário, que é ato vontade da própria administração, puxando a responsabilidade toda para o cara que está na ponta. E não é. A gente precisa regulamentar a alta administração. E Rio Grande do Sul, e hoje eu vi também o TCU, um acórdão do TCU, dizendo que a ausência de governança já é motivo para a possibilidade de responsabilização da alta administração. Né? Eu acho que vai ser preciso começar a punir a alta administração para eles começarem a fazer governança de fato. Sim. E no TCU, essa questão da responsabilização, ela já está vindo mais concreta nos acórdãos, porque o TCU já está há mais tempo. Os municípios ainda se tem aquela situação de que se você também punir nesse momento, aí é que não inovam. Então, eu sempre digo, estamos numa primeira onda. Nós estamos numa primeira onda, pelo menos eu sinto isso no Tribunal de Contas. Em 2024 já foi feito um levantamento de governança só com base nas regulamentações. Para vocês terem uma ideia, assim, a própria definição de alta administração não é entendida. Quem é alta administração? Sabe, a maioria dos municípios, nós temos aqui 295 municípios, só 14 que tinham uma regulamentação definindo a alta administração adequada. A maioria, acho que mais uns 40, 50 que definiram, que também não tinha muitas definições, eles definiram como, inclusive, o servidor público. Por quê? Eles copiaram da União. E a União, ela tem uma estrutura diferente, ela tem servidor público de nível estratégico. Sim. E aí, tudo bem, esse pode ser da alta administração. Agora, nos nossos municípios, é prefeito e secretário. Então, já começa, esse é o primeiro desafio, né, de se regulamentar, inclusive, quem é alta administração. Perfeito. E aí, então, a partir daí, levar a governança, que eu penso que é um dos maiores desafios, para a agenda da alta administração. Porque a alta administração não entendeu ainda.
quanto ela é Perfeito. responsável por essa virada de chave. Vamos torcer para que eles coloquem isso na agenda pela orientação e não futuramente Pela por punição. uma punição, porque o TCU realmente já tem acordo, eu acho que até do ano passado, ou até um pouco mais antigo, responsabilização solidária por um dano que foi efetivado em função da ausência de governança. Isso é fato, fato. Então é um E tema aí, que precisa pode chegar ficar à vontade. lá na alta administração. É. E aí é aquele ponto, né? A gente precisa pensar que a regulamentação, baseada em princípios e diretrizes que a própria governança e a lei trouxe, ela vai resolver o problema da operacionalização, o agente público vai saber como agir, né? O próprio órgão de controle, ele vai saber a quem procurar, aonde vai fazer, por que que não foi feito, né? Tudo isso dentro da minha estrutura. A adaptação dos servidores, eu entendo que existe essa possibilidade da gente estar perdendo esses servidores, né? Porque eles são capacitados e vão embora. Porém, eu penso que é por isso que a lei trouxe a necessidade de que os servidores, os agentes públicos que são envolvidos com o processo licitatório, eles sejam preferencialmente servidores efetivos. Quando eu profissionalizar um servidor efetivo, a tendência é que ele não saia, porque ele é um servidor efetivo. Porém, muitos deles, e a gente sabe que existem muitos profissionais dentro de municípios que saíram e hoje são professores, a minha realidade é essa. Por quê? Porque a gente vai se capacitar, não pelo município, mas a gente busca capacitação, conhecer, estudar, correr atrás. Então, também é necessário uma melhor valorização salarial desses servidores, né? Não dá para eu pegar um agente de contratação, recebe R$ 1.500, salário mínimo, e ele vai ser agente de contratação porque o risco é gigantesco. Então, ele Sim, precisa ser capacitado. Eu vejo também, gente, que assim, antes, nas leis anteriores, se dava um enfoque muito grande para o procurador jurídico, como se ele fosse chancelar tudo que estava sendo feito, e nunca estava em igualdade de uma conversa entre o agente de contratação, no mesmo pé de igualdade do procurador conversando, no mesmo pé de igualdade do o controle interno. Né? E, na verdade, era como se fosse um descompasso ali. E hoje não, acho que o pessoal tem que começar a enxergar que isso deu uma nivelada e a capacitação veio para dar essa robustez. Então, assim, eu acredito que hoje os próprios servidores têm que começar a se já imaginar não só porque, lógico, você assume uma responsabilidade tremenda, mas você, na verdade, você está assumindo também uma posição ali dentro de grande importância dentro da administração, né? Então, eu acredito que se a gente também conseguir demonstrar para o pessoal que mudou essa visão, né, que agora não é mais um mero pregoeiro igual era tratado, não, é o pregoeiro, é o agente de contratação, a pessoa que vai impulsionar as licitações, né, que tem uma responsabilidade tremenda, mas também que tem um status elevado. Né? E nada mais importante do que realmente profissionalizar. A pessoa entender o que ela está fazendo e não simplesmente preencher papel, modelos prontos, né? E ainda mais agora com a ajuda da inteligência artificial, joga para a IA e fala assim, esse daqui é meu modelo, esse daqui é meu objeto, preenche aqui para mim. Não dá para ser assim. Eu via um movimento muito pela lei anterior que era meio que um
aqueles macaquinhos, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E hoje não dá mais para ser assim. Você tem que entender o que você está fazendo. Uhum. Né? Você tem que... E isso, né? Que é obrigação da auto-administração estar capacitando, mas assim, o próprio servidor ele tem que entender o seu valor ali dentro. Muitas das vezes dá a impressão que o cara foi sentenciado, é como se o médico tivesse falado para ele, ó, você pegou tal doença. E o cara falou, não, na verdade, é lógico que, né, a visão não é essa. A visão é que você está sendo profissionalizado nisso. Você vai ser referência nisso. Sim. Hoje já existem alguns movimentos que defendem, inclusive, uma carreira específica. Porque se a gente parar para pensar, através das contratações públicas, representa, no Brasil, acho que a última vez que eu dei uma olhada nisso, 7% do PIB. Então, assim, é muito dinheiro. 20%. 20%? 20% do PIB. Leandro 20%. Matsumoto, quem me passou 20%. Essa informação ontem. Leandro 20%. Matsumoto. Então tu vê. É algo assim que a gente não até perde a dimensão e está na mão de quem? De quem planeja, de quem licita e de quem fiscaliza. Porque a fiscalização também ela fica esquecida. E a fiscalização, ela também, as estruturas e os fluxos de fiscalização e gestão do contrato, elas são importantíssimos para a governança, porque o resultado a gente só tem quando o contrato acaba, não é quando a licitação acaba. Quando a licitação acaba, aí é que começa, né? Como a gente comentou, aí é que começa. Exato. Professor, o Guilherme Zanoni mandou uma mensagem, mandou 2 mensagens aqui, a Mós também. Ele falou assim, o grande problema é esse mesmo, né? A remuneração ao servidor efetivo e altíssima responsabilidade, né? A baixa remuneração e altíssima responsabilidade, né? E o medo que causa. Porque assim, a gente sabe que houve uma mudança na lei de improbidade, mas a quantidade de profissionais de servidores públicos que estavam na comissão de licitação da 866, que sofrem ações civis públicas, bloqueio de bens, é gigantesco. Então, houve esse medo de fato. Contudo, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho batido muito sobre a questão, princípio da segurança jurídica, né? A questão de segurança jurídica. Se eu regulamento no meu órgão, e o órgão me capacita, eu executo aquilo que está no meu regulamento e eu tenho capacitação e conhecimento, como o Bruno acabou de falar, eu não vou ser punido pelo órgão de controle. Só que o que acontece? A gente tem olhado para a legislação e nos municípios ninguém quer fazer nada, de fato, ninguém quer regulamentar de forma inovadora. Eu vou dar o exemplo do artigo 8º. O artigo 8º, a maior parte da doutrina já entende que aquele obrigatoriamente deverá ser servidor efetivo, que o agente de contratação deverá. A doutrina entende aquilo como norma específica. Pelo menos os professores que eu conheço, o professor Rony Charles defende isso. O 7º não, porque o 7º é uma diretriz, é preferencialmente. O 8º não, é deverá. Beleza, a União está obrigada a isso. O município, ele está obrigado se ele não legisla. Então, legisla em seu município dizendo que aquele agente de contratação será preferencialmente, ou monta um tempo, ou diz que poderá ser comissionado. Só que a administração, a gente tem questionado muito a legislação e tem feito pouco nos nossos municípios. Então, beleza, a legislação foi feita o Guilherme Zanoni, ele colocou exatamente isso. De fato, a legislação foi feita pelo governo federal para o governo federal. A União é privativa, ela é legislação de norma geral. Aí eu entendo, eu compreendi isso depois de um tempo. A legislação, a União ia fazer 2 leis, uma norma geral e uma específica?
Não, ela fez uma lei só. Aquilo que ela entendeu que era uma norma específica, ela colocou um pontinho a mais. A não ser esse artigo 8º, mas ela botou PCA através de regulamento. Então, regulamento do seu município, que o PCA vai ser elaborado de tal ano, ou que o PCA vai ser elaborado gradativamente, que o PCA será elaborado de tal forma. A gente não tem feito nada e tem questionado a legislação. Então, a gente precisa pensar de forma a agir para dentro do município, olhar para a nossa realidade e falar, opa, beleza, a legislação vai me travar, então o que é que eu preciso? Regulamento aquilo que é regulamento através de lei, que é delegado, e aquilo que é modificação da lei, que é norma específica, entende-se que é norma específica? Regulamente isso através de lei dentro do seu município. Só pode ser modificado no seu município através de uma ação direta de constitucionalidade. Entendeu? Só assim, chama atenção para verificar o entendimento dos tribunais de contas, porque aqui em Santa Catarina já tem um pré-julgado em que para agente de contratação e pregoeiro é devido ser servidor efetivo. Então, falta mais cuidado na hora de regulamentar para não ficar contrário ao entendimento do órgão de controle, ou fazer uma nova consulta e tentar mudar o entendimento, porque os pré-julgados, eles são vinculativos, né? Então, agora, o que eu percebi muito aqui também, assim, ó, lá no começo da regulamentação, foi assim, todo mundo copiou os regulamentos federais. Então, ao mesmo tempo que o regulamento te dá segurança jurídica, agora, se ele for um regulamento em que ele não é adequado para a tua realidade, ele pode ser um tiro no pé, porque tu está descumprindo o teu próprio regulamento. Terno de Didi. Exatamente. Então, por isso que mais do que nunca, e tem muitos municípios que têm dúvida, se pode mudar o regulamento. Deve mudar o regulamento. Olha o professor Luiz Otero aqui pondo fogo no parquinho aqui, falando que o PC Paraná já permite preferencialmente. O TCE da Bahia também. Só que eu entendo que um pré-julgado do TCE ou do TCM, ele não muda a lei. Não, ele não muda. É aí onde está. Ah, beleza. O tribunal ele só está com os olhos fechados. Mas você está descumprindo a legislação, porque a legislação diz que deverá ser servidor efetivo. Então, regulamenta isso por lei e dá essa segurança para o gestor público. Sim. Que está nomeando um comissionado. Né? Principalmente quando a gente fala de câmaras municipais, né, que tem um quadro extremamente reduzido e muitas das vezes a maioria do pessoal que está lá nem nível superior tem. Exatamente. Então é uma coisa para se pensar, né? O Brasil é um país continental. Gente, ó, nós já estamos a 46 minutos. Eu acho que a gente tem que fazer o dia 2 depois. Não, isso, tem muita coisa para conversar, né? Só se quiserem anotar, o pré-julgado do Tribunal de Contas aqui que fala sobre essa questão tanto de segregação como definição de servidor efetivo ou comissionado é o 2440 e o 2465. Pois também, se alguém quiser, 2440 e 2465. E o da gratificação é o 2317. Pré-julgado. 2440. TCE Santa Catarina, não é isso? Isso. Eu vou colocar no chat, porque aí a gente fica gravado. Perfeito. Isso. Depois a gente pode montar um encontro só para debater ele. Eu acho interessante, viu? Eu acho interessante. Eu topo, eu gosto muito disso. E aí, a regulamentação, ela nos traz, apesar de ser complexa, né? Ela traz desafios, né? Ela traz desafios. A complexidade. A gente tem a falta de capacitação dos servidores, o vácuo normativo em algumas situações, né? A resistência à mudança, e para resistência à mudança é completamente complexo, porque é difícil, viu? E a gente está tendo uma dificuldade com o próprio jurídico que trabalha os advogados públicos, né? Que eles entendem que não deve, que não faz, que não vai fazer. Por quê? Porque é problema. Fazer uma regulamentação não é simples, é trabalhoso, né? Mas eu tenho falado muito dos municípios que eu vou e que os locais que eu tenho
tenho falado sobre regulamentação. Falei, gente, pega a regulamentação do governo federal, beleza, pega ela. Olha o que é que lhe atende e o que não lhe atende. O que não atende, muda. O que lhe atende, mantém. Você não vai precisar muito. Tem um agente de contratação falou comigo hoje. Eu estava muito tempo para ler uma IN, para ler uma IN. Ele leu uma IN em 20 minutos. São 30 artigos, 25 artigos, uma IN. E a gente não lê. Sim. Esses dias eu fiz uma palestra sobre dispensa eletrônica, e é um tema polêmico, sobre a dispensa eletrônica, e eu falei o seguinte, eu citei na IN Federal vários casos omissos, e tem muitos municípios utilizando a IN 67. Aí o que é que acontece? Lá embaixo, o último artigo é: os casos omissos serão dirimidos pela SEGES, Secretaria de Gestão. Aí eu falei, e quando isso acontece no município, que você está usando a IN do governo federal, quem é que está dirimindo os casos omissos? Porque acontece. Aí todo mundo ficou parado assim. Falei, quem está dirimindo? Você não pode. Se você está usando a IN 67, você tem que reportar a SEGES, porque é ela que vai dirimir os casos omissos. Então, são os desafios que a gente tem. Então, traz para sua realidade. Pega do governo federal, modifica e traz para sua realidade. Exato. Pessoal, eu acho que está na hora da gente falar um tchau, né? Isso. Sem querer ser chato, mas eu acho que a gente tem que deixar um gostinho de quero mais. Isso, pessoal. isso. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Aí eu acho que foi extremamente produtiva a nossa live de hoje. Acho que esclareceu muitas coisas e, sem contar, o convívio com vocês é fantástico. Então, eu espero que se repita bastante. Mas eu acho que até para não se delongar, até principalmente quem vai ver isso depois, né, que a gente vai deixar gravado aqui o pessoal, né, eu acho que seria interessante a gente fazer uma próxima depois e encerrar por aqui. E perfeito. Se vocês toparem, eu já deixo o meu boa noite a todos. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Carol. É fantástico estar junto com vocês. Obrigado a todos que estavam assistindo a gente aqui ao vivo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Da mesma forma, estou à disposição para a gente fazer mais e mais e mais. Quero agradecer aí o Guilherme Zanoni, um parceiraço que temos aqui. Ele está sempre lá no tribunal, a gente conversa muito, troca muita ideia. Obrigada aí pela participação e pelo convite de vocês. Também deixo aqui meu boa noite e estou sempre à disposição. E é isso. Eu que fico muito honrado, né, de participar da live junto com vocês, e estou à disposição, né? Caroline, um prazer imenso, viu? Tá junto com você. O Bruno já dispensa comentário, já fizemos uma, mas vamos fazer mais. E Caroline, sempre que quiser, a gente vai estar publicando outras lives. Se quiser participar, só mandar eu quero. A gente já coloca lá e a gente vai debater sobre isso. Tem muita coisa para a gente falar sobre